Irmãos, amém? Duas coisas. Uma sugestão para a Suzy, que se monte as barracas 5 horas, porque 6 horas já começa a ficar escuro, dificulta bastante, né, a montagem. E o apadrinhamento já está completo, tá? Já temos todas as crianças que estavam na listagem já com seu padrinho já. Então tem que levar a barraca mesmo, porque as do quartel, do batalhão, nós não conseguimos. Então temos que levar as nossas barracas, tá? Quem tem também pode fazer um apoio aí. Ainda não precisa gravar. Queria fazer um apelo aqui. Nós temos ouvido muito. Foi uma bênção grande. Já está lá na nossa página a mensagem dele. E as outras 3 mensagens que nós ministramos a respeito desse mesmo tema, que é viver bem em tempos de vacas magras. Vamos ver se vai funcionar, ok? Vê se consegue. Não? Não. Então você vai ter que me ajudar, tá? Como viver bem em tempos de vacas magras. Nós estamos vendo a respeito desse tema, analisando o texto de Gênesis capítulo 41 em diante. Estamos falando sobre a história de José, que foi um dos filhos de Jacó, estava lá com seu pai, Israel e tudo mais, com seus irmãos, e por ciúme dos seus irmãos, por maldade deles, eles venderam o seu irmão por uma caravana de vendedores de escravo, e ele então foi vendido para um senhor do Egito, e lá trabalhou, e lá depois aconteceram alguns fatos que ele foi preso, injustamente acusado de ter feito algo que ele nunca fez, e interpretou sonhos na prisão, e mais tarde foi lembrado diante do faraó de alguém que poderia interpretar o sonho do faraó. Qual era o sonho do faraó? Que 7 vacas magras, depois 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras apareciam e engoliam essas 7 vacas gordas, e 7 espigas muito gordas foram engolidas por outras 7 espigas muito magras. Ninguém conseguia, nenhum sábio, nenhum vidente conseguiu interpretar, e foi lembrado então da pessoa de José. José se apresenta e interpreta o sonho, dizendo que eram 7 anos de muita fartura, de muita fartura no Egito, mas depois seguindo 7 anos de muita escassez, de muita fome. Então o José dá algumas orientações, e ele então é escolhido para ser o homem responsável em coordenar todo esse projeto, e ele então entende todo o propósito de Deus. Nós vimos que nós temos que buscar uma solução fora da caixinha, e buscar fora da caixinha é fora dos meios normais, interpretativos que nós estamos tendo, como sábios e adivinhos, e buscarmos uma direção de Deus. Há uma luz no fim do túnel, e essa luz é Deus. Ele tem sempre a última palavra para a nossa vida, e tem a direção certa e sábia para dirigir a gente em todos os momentos, inclusive nos momentos de vacas magras. Nós vimos que depois de colocar e confiar em Deus, temos que fazer uma adaptação agora nas nossas prioridades, e priorizar Deus e o reino de Deus e as coisas de Deus, e reorganizar a nossa agenda, a nossa vida em torno de Deus. E vimos também que depois de ter dado direção, termos reorganizado a nossa vida, vamos trabalhar com excelência, mesmo se a coisa que nós estamos fazendo não é muito agradável, ou da nossa vontade, ou nosso projeto de vida. Tudo que vier em nossas mãos é de Deus, e nós temos que fazer muito bem feito, com excelência. E agora estamos preparando então
para o final dessa história e vamos falar agora sobre generosidade. Generosidade é a última coisa que nós vamos ver sobre como viver bem em tempos de vacas magras. Então, e essa palavra generosidade não casa com vacas magras. Por quê? Em tempos de vacas magras, a nossa tendência, a minha e sua tendência, é nos tornarmos egoístas. A gente chama de precaução. Aquilo que o mundo chama de mesquinhez, aquilo que Deus chama de mesquinhez, nós chamamos de precaução. Quando a coisa aperta, nós retemos. A primeira coisa que sai da nossa lista de prioridade é a palavra generosidade. Acontece comigo, deve acontecer com você. Mas a gente tem que ver que isso é um grande erro. Um grande erro. Um péssimo negócio. Sermos mesquinhos no tempo de vacas magras. Há um livro do pastor, não vamos ver essa pintura, mas há um livro do pastor Andy Stanley. Ele é um pastor norte-americano, escreveu esse livro chamado Seja Rico. E ele listou, num dos capítulos, 2 erros comuns que nós cometemos na questão da riqueza. A primeira delas é que a grande maioria daqueles que são ricos ainda não se consideram ricos. É a mesma coisa que a anorexia, a pessoa que é magra e não se enxerga magro. Esse é um grande erro, e vou te dar estatística, presta atenção, 4% da população mundial recebe 11 mil reais ou mais por mês. 4% da população mundial recebe de 11 e mais reais no câmbio de hoje por mês. 95% da população ganha menos que isso. 60% da população recebe 250 reais por mês. 60% da população mundial recebe 250 reais por mês. 10% da população mundial, 10% da população mundial recebe 1.200 reais por mês. O problema é que nós nos enxergamos pobres quando nos vemos num quadro onde pessoas recebem mais. E aí nós consideramos pobres. Mas de fato nós somos ricos. E nós temos muito a que agradecer, como foi falado nessa noite. O pastor José Ernesto nos lembrou que nós temos que agradecer, tem muitas coisas. E uma delas é nos considerarmos realmente ricos. Nós somos anoréxicos financeiramente. Nós nos consideramos pobres quando somos ricos. A segunda coisa que essa pesquisa, o segundo erro que essa pesquisa nos mostrou é que as pessoas, quanto mais ricas, menos generosas essas pessoas são. Quanto mais ricas, menos generosas. Quem tem pouco, ao contribuir, considera pouco e contribui com mais. Quem é rico, ou quem tem muito, ao contribuir com muito, acha muito e por isso poupa. Alguém que recebe 50 mil reais por mês, num desafio que a igreja faz para manutenção e tudo mais, vou fazer um cheque de 5 mil reais. Ao começar a fazer um cheque de 5 mil reais, ele diz assim, puxa, é muito? Acho que 3 mil tá bom. E faz um cheque de 3 mil e dá. Uma pessoa que recebe 1.200 reais por mês,
ao fazer o seu cheque, fala assim, R$1.200, eu vou arredondar para R$1.500, R$150. Essa é uma pesquisa e é uma verdade. A maior quantidade das doações são feitas por ricos, mas as mais ousadas e sacrificiais são feitas pelos pobres. Jesus já disse isso quando ele sentou-se perto de um ofertório, de uma caixa de oferta, e observou as pessoas dando os seus dízimos. Interessante, Jesus lá querendo observar quem dava. E ele viu aquela cena da viúva pobre dando algumas moedinhas, e ele chama a atenção dos seus discípulos dizendo o seguinte: os ricos deram da sua sobra, mas essa mulher viúva deu tudo o que ela tinha para viver. Então pense na gente, vamos pensar um pouco, refletir um pouco agora na gente. Como é que a gente tem administrado a nossa vida financeira? Vamos fazer uma reflexão e ver como é que a gente tem tratado essa área da generosidade na nossa vida. Paulo diz um conselho muito interessante em 1 Timóteo capítulo 6, verso 17. Ele diz assim: aos que têm riquezas desse mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham as suas esperanças nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Deus tem prazer em nos dar, por isso a nossa confiança e esperança tem que estar nele, não no que nós temos. Lembrando que nós somos pessoas ricas. Naquela estatística, eu creio que alguns de nós estão no 4%, e na maioria de nós, ou a totalidade de nós, está nos 10% da população mundial, as mais ricas. O fato é que nós precisamos ser generosos, e Paulo nos recomenda no verso 18 o seguinte: mande que façam bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Veja só que interessante, que façam bem, como? Boas ações, generosidade e prontos para repartir. Voltando ao nosso texto, lá em Gênesis 41 e seguinte, a gente vê José saindo lá de uma tribo muito pequena, de uma família, sendo um dos filhos mais novos, bem rejeitado pelos irmãos, e hoje é o segundo maior homem do mundo, porque Egito era a maior potência do mundo, e ele era o segundo homem. Abaixo dele, todos, acima dele, só o faraó. Então, José chegou no topo da sua vida aos 33 anos de idade, com uma prática de generosidade que ele adquiriu com o passar dos anos. E a vida generosa de José poderia ser dimensionada ou escrita nessas 4. Uma generosidade prática, cultural, de motivação e de encarnação. A primeira, a prática, nós lemos lá em Gênesis 41, versos 25. Veja só, o que está acontecendo aqui? O José simplesmente já agora administrando aquela situação da escassez, já passaram-se 7 anos de muita abundância, fartura, 7 anos de escassez. O mundo inteiro veio comprar trigo, comida do Egito. Inclusive os irmãos de José, sabendo que no Egito tinha comida, foram comprar comida. Pois bem, veja só o que aconteceu numa das cenas. José mandou que os empregados enchessem mantimento os sacos que os irmãos haviam trazido e que devolvessem o dinheiro de cada um, colocando-os nos sacos de mantimento, e também que lhes dessem comida para a viagem, e assim foi feito. Veja só, prática da generosidade de José. José não se mostrou como irmão deles, porque para eles o irmão estava morto, já morto, em algum lugar, não sabe aonde,
foi vendido para algum lugar, possivelmente como escravo, viveria muito pouco. Então eles se deparam com essa situação, vão comprar mantimentos no Egito, compram, dão o seu dinheiro e na volta os guardas devolvem o dinheiro escondido no meio da carga de mantimentos e mais, eles dão um lanchinho da volta. Então a generosidade de José foi misericordiosa e graciosa. Revelou o coração generoso, cheio de valores do reino de Deus. Misericordiosa por quê? Ele não deu aos irmãos o que eles mereciam. O que eles mereciam? O troco. Eu fiquei 15 anos preso. Eu fiquei 15 anos escravo. Vocês vão ficar 30 agora. Era a lei. Então ele agiu de misericórdia, ele não fez isso. E graciosa porque ele deu aos irmãos o que eles não mereciam. Ele deu aceitação, ele deu novamente. Prata é um símbolo da redenção. Você encontra prata, a palavra, o valor prata, como símbolo da redenção. Você lê em Levíticos, as leis cerimoniais, quando alguém queria resgatar algo, redimir algo, ele pagava com prata. As bases do tabernáculo, os pés das bases do tabernáculo eram de prata. Por quê? O tabernáculo é símbolo de uma ação redentora de Deus. Ele devolve as pratas uma atitude de redenção, de misericórdia e graça, e dá o lanchinho para eles voltarem a comer. Então, durante a trajetória da volta, eles descobrem na bagagem a prata, o dinheiro que eles deram, devolveram. Alguém fez isso, e eles ficaram incomodados, muito incomodados com aquilo. Por quê? Quem não é generoso se sente incomodado quando alguém é generoso com eles. Normalmente é assim. E fica com o pé atrás. Por quê? Aquele velho ditado: esmola demais, o santo desconfia. E quando voltam, porque acaba a comida, voltam para o Egito, eles levam novamente o dinheiro de volta e mais dinheiro para comprar. Aí é 42, desculpa, Gênesis 42, 25. E agora no capítulo 43, 19 a 24, nós vemos uma atitude cultural, porque a generosidade deixa de ser prática para ser cultura, cultura da família. Sabe como algo se torna cultura? Você vai na Europa, em alguns países da Europa, algumas atitudes que nós achamos aqui ser o máximo, é cultural. Por quê? Porque no decorrer dos anos, aquilo foi assimilado pelas pessoas de tal forma que elas vivem daquela forma. E assim também era na casa de José. Por quê? Veja lá. Eles voltaram para o Egito para comprar mais comida e devolver a prata daquela primeira compra. Assim que chegaram à porta da casa do José, eles falaram ao administrador: olha, por favor, senhor, já viemos aqui uma vez para comprar mantimentos, porém quando chegamos a algum lugar, não sabe-se aonde, abrimos os sacos de mantimentos e na boca do saco estava o dinheiro, sem faltar nada. Trouxemos esse dinheiro de volta e também temos mais dinheiro aqui para comprar mantimentos. Nós não sabemos quem colocou o dinheiro nos sacos e mantimentos. E aí o administrador respondeu: fiquem tranquilos, não tenham medo. O Deus de vocês e o seu pai deve ter posto o dinheiro no saco do mantimento de vocês. Eu recebi o dinheiro que vocês pagaram.
O administrador trouxe Simeão ao lugar onde eles estavam, depois os levou para dentro da casa, deu água para lavar os seus pés e também deu de comer aos jumentos, aos animais. Onde é que esse administrador, esse mordomo aprendeu generosidade? Com José. Se tornou uma cultura. Gente que não é generosa tem dificuldade de reconhecer que precisa de ajuda. E desconfia. Veja só que primeiro que ele diz, não temas. Qual é a palavra que mais aparece na Bíblia? Já dei a dica. Não temas. A palavra que mais aparece na Bíblia é a palavra não temas. Onde é que esse camarada, adorador de ídolos, reconhece Deus como Pai, reconhece Deus que é Deus o provedor? Ele disse tudo isso para os camaradas que eram judeus, entendedores, né, da aliança, etc, etc. Onde é que esse camarada aprendeu generosidade ao dar águas para lavar os pés, comida para o jumento, comida para eles? Quem que ensinou isso? Isso tornou cultura na casa. Pais generosos geram filhos generosos. Pai, como é que você é na sua casa? Pai muquirana gera muquiraninha. Seja generoso. Ensine os seus filhos a serem muito generosos, a darem. Eu me lembro muito quando nós levávamos os nossos filhos, quando eles tinham muito brinquedo, falavam, agora está na hora de dar. Nós íamos a algum lugar bem carente da cidade, numa caixa enorme, parávamos o carro, comprávamos alguns leites já, e os nossos filhos sentavam ali, distribuíam os seus brinquedos para outras crianças e o leite, algum tipo de comida. Ensinem a serem generosos. Ensinem, não dar aquela caixinha de R$2 para o cara que limpou o seu vidro lá no posto de gasolina, mas a ser de fato generoso, a ter uma atitude extravagante de generosidade, abençoando alguém. Pais que abençoam outras pessoas geram filhos que abençoam outros. Como é que a gente lida com a generosidade na casa da gente? Ou a gente tem cadeado na geladeira da gente? Como é que a gente lida com a generosidade em casa? Como é que as pessoas nos veem lá fora? Como é que as pessoas veem na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, na sua escola, como alguém generoso? Como alguém de fato generoso? José partiu, além de ser a cultura da casa, ele tinha motivação. Motivação. Veja só, Gênesis 45, versos de 4 a 5, nós encontramos uma situação em que José agora se revela, na segunda oportunidade, se revela aos irmãos. Eu sou irmão de vocês. E veja o que ele diz no verso 4 e 5. Chegue mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou. Eu sou o irmão de você, o José. Aí eles falaram, estamos fritos agora. Imagine a vingança que esse camarada não vai fazer com a gente. E alguém deve falar assim, no meio dos irmãos, eu falei para você não fazer isso com ele, né? Um começa a jogar para o outro. Mas a história é o seguinte: eu sou o irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes, ou não fiquem com medo. Em outras traduções, não temas. Porque essa era a palavra usada pelo José, se tornou cultural na casa de José. Não temas, não fiquem aborrecidos com vocês mesmos, brigando, porque acho que eles começaram a brigar. Agora essa palavra-chave foi para salvar vidas.
que Deus me enviou na frente de vocês. Por isso que eu frisei ali, porque essa era a motivação de José continuar vivo. 15 anos. Parece que deu tudo errado e Deus fez dar tudo certo. E Ele me deu tudo isso para salvar vidas. Esse era o propósito da riqueza. Nós vimos a semana passada. Quem deu dinheiro para você? A herança que você recebeu do seu pai, quem deu a ele? Quem deu o que você tem? Nós temos que reconhecer que vem de Deus. Deus me enviou para salvar vidas. Deus me deu para ajudar pessoas. E o último, que é o mais pesado disso tudo que eu falei até agora, é a questão da encarnação. A gente tem que voltar para a nossa casa e fazer uma revisão da nossa vida financeira para nos tornarmos mais generosos, e esse é um ponto também que nós precisamos refazer. Então, verso 15: ainda chorando, José abraçou e beijou os seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. O que José fez foi perdão, que é um ato poderoso de generosidade. É uma generosidade ousada. Perdoar as pessoas é uma generosidade ousada. Porque o que é o perdão? O que é o perdão? Oferecer à pessoa o que ela não tem. Isso é o perdão. Ela não tem uma segunda chance, mas você dá a ela a segunda chance. A gente oferece perdão para quem não merece perdão. Você já deu perdão para quem merece perdão? Para quem merece perdão não é perdão. Não é verdade? Perdão se dá para quem não merece. E o perdão é um fruto da graça. E o perdão, por ser um fruto da graça, é você assumir a dívida. Você sai no prejuízo. Por isso o perdão é um ato radical, ousado de generosidade. Porque quem vai sair no prejuízo é você. Você vai assumir a culpa, a dívida é você. Então, a decisão de generosidade, o perdão é isso, e dar à pessoa uma nova chance que ela não merecia. Então, dar dinheiro e bens parece ser mais fácil do que dar perdão. E foi isso que José fez. Deu aos irmãos perdão. Quando beijou e abraçou cada um deles estava dizendo que ele estava perdoando todos eles. Então, perdão é uma generosidade com o nosso orgulho, que reverte em generosidade, porque o meu orgulho não quer perdoar. Então a generosidade é de reverter em generosidade. E eu queria terminar, antes de nós passarmos ao pastor Jimmy, que vai ministrar a ceia nessa noite, para nós refletirmos a respeito disso. A gente tem exercitado generosidade, e a gente tem que lembrar que o caminho para se combater a arrogância e a confiança na riqueza e no poder é a generosidade. É um fruto do Espírito que mata as obras da carne, chamada arrogância, confiança nas riquezas, em si mesmo e no poder. Segunda coisa, você, em sua família, o local de trabalho, rede de relacionamentos que você tem contribuído para uma cultura de generosidade? Que a gente tem que começar a implantar a cultura do reino, irmãos.
A cultura do reino precisa ser estabelecido na nossa nação e tem que começar com a gente. A gente tem promovido em todos os ambientes da nossa vida a cultura da generosidade, sermos generosos de fato, não darmos esmola, sermos generosos de fato. E quanto ao perdão, a gente tem sido generoso, a gente tem perdoado. Então, essas são as coisas que eu gostaria de deixar com os irmãos nessa noite, para encerrar o nosso tema. Lembrarmos do José, alguém que confiou em Deus, alguém que de fato revolucionou a vida do Egito, culturalmente, socialmente, alguém que teve um ministério poderoso de salvar vidas da fome que o mundo ia passar, e ousou crer em Deus e confiar em Deus, e se tornou o segundo maior homem, o mais poderoso do mundo, mas para salvar vidas. A gente pensa assim em homens grandes, poderosos. Logo Bill Gates, né? O cara doou $1 milhão. Mas o que é $1 milhão para quem tem 5 bilhões de dólares, irmãos? Não é nada. Por isso a viúva pobre, ela talvez dê menos, talvez não, ela deu menos, monetariamente falando, mas ela fez mais no reino, porque ela ousou ser generosa. Nós precisamos ter uma cultura, não só na generosidade, mas em todos os fatores ou todos os valores do reino de Deus, implantar na rede social, Facebook, tudo que nós podemos usar para fazermos nossa cidade, o nosso país, nosso mundo absorver a cultura do reino de Deus. Se soa como aquela moedinha caindo naquele ofertório, insignificante para muita gente, mas que chamou a atenção de Jesus. Quem que nós queremos chamar a atenção? Vamos chamar a atenção de Jesus com a nossa generosidade, mesmo que aos olhos humanos seja tão pequena. Vamos chamar a atenção do mundo com o nosso testemunho de generosidade. Talvez para alguém diz, isso é bobeira, mas nós estamos chamando a atenção de Jesus, e Ele está sendo glorificado, exaltado, e nós temos que fazer isso, levar as pessoas a glorificar e exaltar o nome dEle. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar, gratos a Deus, porque hoje você descobriu que você é rico. Foi? Talvez você faça parte dos 10% da população mundial que ganha R$ 1.200 por mês. Talvez você descobriu hoje que é 4%, está dentro dos 4% que ganham R$ 11.000 por mês do mundo. E nós precisamos usar isso para o reino. Amém, queridos? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, fidelidade e cuidado para cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades de conhecer a Ti e glorificar o Teu nome com aquilo que nós temos. Somos gratos a Ti por tudo, Senhor. Te louvamos, Te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Jimmy. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém? Estamos diante desta mesa justamente conectados com aquilo que foi colocado aqui. Esta mesa nos fala de gratidão,
nos fala da generosidade abundante de um Deus maravilhoso, poderoso. Um Deus que não deu esmola, deu seu Filho em favor de nós, né? Nos fala de perdão, de aquilo que foi expressado na cruz em favor de nós. Eu apenas quero ler mais uma vez o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 ao 28, para logo passar a Santa Ceia, para podermos entender melhor o que significa esta mesa para a gente. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 até 28. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento, que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu e disse: isto é meu corpo, que se entrega em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo, a aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma o pão e beba do cálice. Rapidamente, eu não quero mais me deter aqui. Nós já ouvimos bastante a respeito de perdão, de gratidão, de generosidade, mas algumas coisas aqui que me chamaram a atenção esta noite. Primeira coisa que me chama a atenção é que esta mesa, ela nos induz a levantar nossos olhos e a ser gratos com Deus. Diz que Jesus levantou seus olhos e deu graças a Deus. Esta mesa deve sempre nos levar a ter ações de gratidão por aquilo que Deus fez por nós. Sempre que nós vemos esta mesa, nós devemos ser impulsionados a levantar nossos olhos e dizer: Deus, obrigado, 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 e não parar de dizer obrigado por aquilo que foi feito por nós. Uma segunda coisa que também nos impulsiona a ver é vermos nós como comunidade, como igreja, como corpo, juntos, pararmos e olharmos para 2000 anos atrás, para aquele momento em que Cristo estava sendo crucificado, e Jesus diz assim: façam isto em minha memória. Olha, cada vez que vocês se reúnem, cada vez que vocês estão juntos, lembrem, façam isto em minha memória, façam isto em minha memória. Olhem para trás, olhem para o que foi feito por vocês, olhem o preço que foi pago por vocês. Cada vez que vocês estão juntos, olhem para trás, para verem aquela obra que na cruz foi feita em favor da igreja, em favor de você e de mim. Uma terceira coisa que nos mostra esse texto é que nós devemos também não apenas olhar e ficar focados naquela ação de Cristo, mas voltarmos para frente e olhar para nosso redor e ver e anunciar para nossos irmãos aquilo que foi feito. Reforçando o coração dos irmãos: brother, meu irmão, meu camarada, você está aqui porque um dia Cristo fez isso por você. Meu irmão, você está aqui porque Cristo morreu na cruz, porque Ele derramou seu sangue por você. Nós estamos aqui porque Ele fez isso por nós. É olharmos ao redor, na comunidade. Mas não só isso, senão Ele nos impulsiona a ver para frente e olharmos e anunciarmos para fora, para nossos amigos, para nossos familiares, para nossos oicos, para nossos vizinhos, para todos aqueles que ainda não o conhecem. E por último, esse texto nos mostra que nós devemos fazer uma autoanálise de nossas vidas com relação à nossa comunhão com Deus e com os irmãos. O texto é claro, quando você lê todo o texto, a maior dificuldade que nós temos visto e que esse texto mostra é que os irmãos de Corinto tinham uma séria dificuldade no seu nível de relacionamento, não é? Havia toda essa falta de generosidade no meio da igreja de Corinto. Eles não esperavam pelos outros, uns se separavam para comer o melhor e os outros que não tinham nada, não comiam nada. Então, este texto, quando diz examinem-se a si mesmos, ele está falando nesse sentido de relacionamento. Como está o nosso relacionamento a partir de Deus? Gente, muitas pessoas hoje falam assim: oh, eu amo Deus, mas com aquela pessoa eu não quero falar.
essa pessoa é uma falsa, essa pessoa não é cristã. Porque a Bíblia diz que quem odeia, quem não ama seu próximo, ele não ama a Deus. Quem tem ódio, quem não se consegue relacionar com outra pessoa, dificilmente se consegue relacionar com Deus. Então, uma das situações que a gente deve analisar é nós mesmos nesse sentido de nosso relacionamento com nossos irmãos e com Deus. Então, esta noite, esta mesa nos mostra tudo isso, todos esses valores, não é? Que foram colocados: gratidão, generosidade, perdão, receber perdão de Deus e liberar perdão para nossos irmãos também. Então, eu queria que você se colocasse de pé e chamar os irmãos que nos vão ajudar aqui na frente. Nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor abençoar este momento. Esses elementos apenas tipificam aquilo que na cruz foi entregue. Este pão é um fruto do trigo, não é? Este copo de suco de vinho que nós tomamos é um produto da vide, que apenas tipificam aquilo que foi feito na cruz por você e por mim. Porém, este momento é um momento em que nós lembramos daquilo que foi feito e nos alegramos em aquilo que foi feito. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, mas há a salvação, a alegria, a vida eterna em Cristo Jesus. E é isso que nós celebramos quando nos encontramos. Não há mais culpa, não há mais condenação. Nós estamos aqui por minha culpa, mas estamos em um momento de festa, de alegria, de reconciliação, sabendo que Cristo na cruz nos reconciliou com seu Pai. E hoje nós temos livre acesso à presença do Senhor. Vamos orar então. Pai, muito obrigado, Senhor, por aquilo que Tu fizeste na cruz. Muito obrigado porque um dia, Senhor, na história, Tu corpo foi partido. E nós queremos consagrar esses elementos diante de Ti. Abençoar esses elementos, Senhor, e que neste momento em que nós comamos deste pão e bebamos deste vinho, Senhor, nós possamos ser plenos de Tua presença. Não apenas por estes elementos, mas por Tua ação poderosa, por Tua presença poderosa em este lugar. Senhor, somos gratos a Ti porque Tu és aqui agindo em nossas vidas. E agora, Senhor, peço que Tu nos abençoes em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, espere receber o pão e o vinho e depois juntos como lugar, fazendo um grupo de 2 ou 3 pessoas e partilharmos o pão juntos. Amém?